Ok, boa noite, gente. Sou Andrew, tenho 22 anos e sou um gringo. E hoje quero responder as perguntas de vocês. Vamos lá! Então, a primeira pergunta que tenho todos as perguntas aqui com o meu notebook. Muito obrigado à pessoa de ontem que corrigiu quando eu falei laptop, porque, claro, eu estou pensando em inglês. A primeira pergunta, ou seja, o primeiro comentário vem do Heisenreich. Não sei se estou pronunciando bem o nome, mas ele falou: achei o vídeo ótimo. Muito obrigado. Mas tenho uma dúvida. Considerando que você seja tão novo e já tenha aprendido 6 línguas, suponho que você tenha aprendido algumas delas ao mesmo tempo, certo? Não sei se é o caso, mas se for, como você fez para organizar os estudos e manter o aprendizado? Então, eu adorei essa pergunta porque é isso. Como eu acabei de falar, eu só tenho 22 anos, mas tenho aprendido 6 línguas. Tecnicamente 6, mas acho que o inglês não conta. Ou seja, tecnicamente sim, aprendi o inglês, mas a minha língua materna. Então, vamos dizer que aprendi 5 línguas estrangeiras ao nível intermédio ou avançado. Então, o italiano eu tenho um nível avançado e também certificado em italiano, francês e espanhol. Eu tenho nível B1, então um nível intermediário em catalão. Ainda não tenho nível oficial em português, mas eu acho que tenho mais ou menos o nível B2. O meu objetivo é obter o nível C1. Então, é verdade, eu comecei com o francês, depois de vários anos eu iniciei também com o espanhol, mas depois adicionei o italiano, depois adicionei o catalão e depois adicionei o português. Então, para mim, a coisa realmente mais importante que fazer é já ter uma base bastante forte na língua estrangeira, na primeira língua estrangeira, antes de começar a aprender uma outra. Porque se você não tiver ao menos um nível, digamos, B1, você pode se confundir bastante facilmente. Ou seja, digamos que você aprende o francês e depois de 6 meses você inicia também com o espanhol. Poderia causar problemas, porque depois de seus 6 meses de estudar uma língua, é muito improvável que você... É possível ter obtido o nível B1, mas só com estudo muito, muito, muito intensivo. Então, acho que depois de seus 6 meses, ainda você não perfeccionou bastante, ou seja, os seus conhecimentos da primeira língua não são bastante fortes para poder passar a aprender uma outra língua. Então, o meu primeiro conselho é aprender ter um bom nível, ao menos um nível B1, na minha opinião, na primeira língua estrangeira, antes de iniciar a aprender uma outra. Para organizar os estudos, eu aprendi o espanhol e o francês de um jeito bastante tradicional na escola, mas obviamente também fiz muito, muito trabalho em casa, ou seja, eu realmente me apaixonei por essas línguas. Então eu no meu tempo livre, ou seja, em casa eu escutava muitos podcasts, eu assistia muitas séries, ou seja, realmente foi assim quando eu me acostumei a escutar todo o tempo a língua. Mas eu acho que você tem realmente que consumir, digamos, séries de televisão bastante simples, podcasts para seu nível. Então, se você tiver o nível A2, ou se você acabou de começar, não tem muito sentido escutar só podcasts de política muito avançada
muito avançado em espanhol, por exemplo. Mas eu acho que é importante estudar, saber, conhecer a sua motivação, também assistir séries, ler, ou seja, consumir cultura, vamos dizer, para cada língua e ter também a motivação separada para cada língua. Depois, finalmente, eu mentalmente, em todo momento, eu sei quais línguas são as línguas que estou melhorando e quais são as línguas que estou praticando um pouco, mas não muito. Porque, claro, se você está aprendendo 5 ou 6 línguas, é impossível estudar muito para todas as línguas todos os dias. Então, nesse momento, por exemplo, o ano passado, a minha prioridade, digamos, foi o catalão, porque eu acabei de começar a estudar essa língua. Eu tive que fazer o nível B1 para uma prova da minha faculdade que era obrigatória. Então, eu sabia que realmente tinha que estudar muito e tinha que alcançar esse nível. Também, claro, eu gostava muito da língua, então, ou seja, não fui tipo claro, eu tinha essa obrigação, mas eu gostava de aprender o catalão. Então, ano passado, as minhas prioridades eram o catalão e depois o francês e o espanhol, porque também tinha provas de francês e espanhol na faculdade. Depois disso, eu estudava um pouquinho, ou seja, eu estudava um pouquinho o italiano, mas sozinho, ou seja, em casa. Eu não tinha classes obrigatórias, não tinha nada, não tinha aulas de italiano, realmente não. Eu fazia bastante pouco para o italiano ano passado. Eu também fazia bastante pouco para o português. Ou seja, assistia durante o ano acadêmico, eu fazia bastante pouca coisa para português. Mas agora, depois disso, eu passei o verão em Brasil, então o português era a minha prioridade. E depois disso, durante a primeira metade desse ano letivo, eu sabia que a minha prioridade era o espanhol. Realmente só isso. O espanhol, porque queria alcançar o nível C2, então o espanhol e também um pouco. Acho que sou espanhol. Durante 6 meses eu trabalhei muito no espanhol, um pouco nas outras línguas todo dia, mas sobretudo o espanhol. E finalmente agora mesmo eu sou martinique, então a minha prioridade é o francês, porque falo francês todo dia. Também estou trabalhando muito no meu português, por isso eu comecei com esse canal. Então, realmente, a coisa mais importante é saber, se você estiver aprendendo muitas línguas ao mesmo tempo, qual língua é a minha prioridade nesse momento. Como já mencionei nos outros vídeos, eu acho muito importante, pode ser útil, por exemplo, reservar uma prova oficial, porque assim você vai ter motivação para estudar e alcançar um certo nível, ou um determinado nível, antes de o dia da prova. Então, todo o trabalho, em geral, preenche para, ou seja, se expande para preencher o tempo disponível para realizar a tarefa. Então, é melhor ter um dia preciso antes do qual você tem que fazer, você tem que alcançar esse nível. Ok, é isso. Há quanto tempo eu aprendo português? Quase 3 anos. Pode falar um pouco mais sobre sua bolsa? Sempre quis fazer intercâmbio, mas não entendo muito do assunto. Então, eu sinto muito, mas não posso ajudar muito com esse assunto. Posso falar da minha bolsa? Em realidade, eu tive várias bolsas diferentes para cada viagem que eu tenho feito.
Então, agora mesmo eu tenho o Turing Funding, que é uma bolsa que vem do governo inglês. Então, não ajuda muito as brasileiras que estão assistindo este vídeo, porque é só... Ula! Acabou de entrar no meu quarto um inseto enorme. Se diz inseto? Insect? Vou buscar agora mesmo. Não tenho conexão à internet. Tá bom. Mas é isso. Então eu tenho uma bolsa do governo inglês porque para Inglaterra, pelo menos na minha faculdade, se você estudar letras ou tipo línguas modernas ou línguas estrangeiras, você tem que fazer um ano estudando ou trabalhando no exterior. Então você tem que fazer intercâmbio, realmente. Por isso, tem ajuda financeira disponível, não para todo mundo, mas depende de quanto dinheiro os seus pais ganham. Depende bastante, depende realmente do quanto dinheiro os seus pais têm. Então, eu recebi essa bolsa do governo inglês, eu também recebi outras bolsas, mas da minha faculdade, então não vou aborrecer vocês com os detalhes, porque realmente são bolsas muito específicas que são, digamos, estão disponíveis a pessoas na minha situação particular, ou seja, na minha faculdade também que são ingleses, então que sejam ingleses, então não tem muito sentido falar muito sobre isso, mas se você pesquisar na internet, eu estou seguro de que poderia ter algumas bolsas também em muitos outros países. Não sei, mas vale a pena pesquisar. Alguém escreveu: Uau, você vai se divertir muito no Brasil. Tomará que você poste suas impressões do Brasil para nós. Vou fazer isso. Uma dica: não usamos a palavra excitante em português. Ela tem um sentido mais sexual. Eu não sabia isso, gente. Então, eu acho que as primeiras semanas que eu tava fazendo versão português, não todo dia, mas eu falava bastante a palavra, tipo, isso foi muito excitante. Eu adorei essa experiência, foi muito excitante. Então, eu sinto muito ter dito essa palavra todo o tempo. Agora eu vou dizer, foi um dia muito legal, muito emocionante, muito incrível, empolgante. Então, muito obrigado à pessoa que escreveu esse comentário. Mas ela também perguntou: você pode falar sobre um dia ou que você estuda na faculdade e quais áreas de estudo te interessam mais e se seus estudos na faculdade te ajudam a aprender idiomas? Então, eu, em realidade, fiz um vídeo sobre isso em inglês no meu outro canal. Então, vou deixar esse vídeo na descrição. Se alguém estiver assistindo que também falar inglês. Basicamente, vou dizer que na faculdade em Inglaterra, normalmente eu, digamos, me acordo às 8 e durante 1h30 eu me preparo, eu escuto podcasts em italiano, espanhol, francês, português. Depois eu vou a uma aula, mas digamos que não sei explicar, é tipo, não é, o nome dela em inglês é lecture, não sei como traduzir isso em português. É tipo, quando tem um professor que dá um discurso a todo mundo, mas você não interage com o professor. Então, não sei, lecture, eu tenho uma aula assim durante 1 hora ou pode ser 2 horas, mas
duas... ok. um, pode ser que a gente tenha 1 hora disso, pode ser 2 horas disso, mas a gente não tem, como dizer, muita interação nisso. Esse é o tipo informação e você escreve mas a gente também tem pode ser uma aula mais tradicional, então com só 10 outras pessoas eu faria digamos que a primeira aula, ou seja, o primeiro discurso do dia falava sobre a literatura francesa, e depois eu escutaria outro discurso sobre, sei lá, o cinema espanhol, e depois eu faria uma aula de tradução. Então isso é mais como uma aula na escola, ou seja, você pergunte coisas, você tem que responder as perguntas do professor, você vem com os deveres já feitos, e assim, vocês falando da tradução que você tinha que fazer para a aula. E depois disso, eu provavelmente comeria, e depois não teria mais aulas naquele dia, mas tem muito trabalho que você tem que fazer sozinho, ou seja, fora das aulas. Então, assim, eu provavelmente trabalharia numa redação o resto do dia. As áreas do estudo que me interessam mais são... eu gosto realmente de tudo, então é uma pergunta bastante difícil para mim, mas eu gosto sobretudo das aulas de língua, ou seja, de traduzir, de falar em línguas estrangeiras e também de aprender novas línguas. Então, é sobretudo isso a minha preferência. É claro, na faculdade eu estudo línguas estrangeiras, então, claro que me ajuda a aprender idiomas. A última pergunta que recebi é... você pode falar também como você faz para conciliar a faculdade enquanto você está fazendo intercâmbio ou viajando? Se eu entendi bem essa pergunta, a pessoa está perguntando como é possível que você viaja e você faz intercâmbio, mas ao mesmo tempo você está trabalhando, ou seja, você tem que fazer trabalho para a faculdade. Então, ok, basicamente, agora mesmo, este ano no exterior, não conta, ou seja, sim conta para o meu diploma. Não sei como dizer isso. Eu vou pensar. O meu título universitário e não conta para isso. Eu só tenho que fazer certas aulas esse ano e depois ter tipo 50%. É a única coisa. Isso é o único que eu tenho que fazer esse ano. Eu só tenho que fazer bastante poucas aulas, em realidade, e depois tenho que ter ao menos 50% em cada prova. É só isso. E isso não conta para os meus estudos em Inglaterra, ou seja, não tem um jeito de validar tudo que eu estudei aqui em Inglaterra. Não sei porquê, mas essas são as regras. Mas eu realmente gosto de fazer isso, porque eu tenho muito menos pressão, porque eu só tenho que fazer as aulas, ou seja, assistir às aulas, ou seja, ir às aulas, depois fazer as provas, mas não tenho que receber uma nota muito, muito boa, só uma nota normal. E depois vou continuar com os meus estudos no ano que vem. O ano que vem é realmente muito importante para o meu título universitário. Então, essa foi a última demanda, a última pergunta ao qual eu vou responder hoje. Eu vou responder as outras aqui no vídeo de amanhã, eu acho. Mas muito obrigado a todo mundo que está deixando comentários. Eu gostei realmente muito de aprender que eu moro, não são a mesma coisa. Se eu me lembro bem, eu acho que eu moro em Martinica,
Eu morro. Eu moro em Martinica, mas eu morro. É tipo morrer. Ou seja, não estar vivo. Então, é isso. Muito obrigado pela sua atenção e por assistir até o fim do vídeo. Um beijo. Até amanhã. Tchau.